Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, certo, de análise técnica, que é a primeira aula onde a gente vai começar a entender, né, o gráfico, enfim. Pessoal, uma coisa interessante, as análises que a gente vai fazer do mercado financeiro são análises gráficas. O que isso significa? Que a gente usa o gráfico para a gente comprar ou vender ativos, certo? E aí existem, na verdade, vários tipos de análise, né? Existe análise gráfica, existe análise probabilística, existe análise fundamentalista, e cada um desses tipos de análise, né, usam uma forma diferente de analisar o mercado financeiro. Por exemplo, a análise fundamentalista usa notícias sobre empresas, a gente vai estudar as procedências daquela empresa para saber se a chance maior é dela rentabilizar ou dela se prejudicar. E com isso a gente compra ou vende ação. Né? Um exemplo disso um exemplo de análise fundamentalista foi a compra, né, do mini índice que eu fiz, mostrei lá no Instagram, antes do Bolsonaro ser eleito. Né? Isso a gente pode dizer que de certa forma é uma análise fundamentalista, porque a gente fez uma análise de uma procedência que estava acontecendo no nosso país, e caso essa análise ela se concretizasse, a gente saberia que seria uma coisa positiva para o mercado financeiro. Então, por isso da compra, certo? Então, não foi nenhum tipo de análise gráfica, a gente simplesmente fez um estudo de caso e sabe que a chance maior seria do mercado se valorizar. Nessa aula aqui a gente vai começar a falar de análise gráfica, análise técnica. O que é análise técnica, certo? O que a gente vai estudar para a gente fazer análise do mercado financeiro? A gente vai estudar nada mais nada menos do que o gráfico, certo? A gente vai abrir o gráfico da ação, né, do ativo em que a gente está operando, que no caso aqui é o mini índice, certo? E a gente vai fazer estudos desse gráfico, onde a gente vai estudar o passado desse gráfico para a gente fazer previsões do futuro desse gráfico. Por isso, né, a gente tem o nome de Price Action, ou seja, a ação do preço. A gente vai estudar o que o preço faz para projetar o que ele irá fazer. Beleza? E o primeiro assunto desse ramo de análise técnica são os candles, certo? O gráfico de candles. Então, vamos lá, começando. A gente, quando fala em gráficos, né, provavelmente se você nunca viu um gráfico desse estilo aqui, você está acostumado com gráficos nesse estilo aqui, que é o gráfico de linhas, é o gráfico convencional, né, que todo mundo olha, que serve para tudo. Só que o que acontece? A gente não usa esse gráfico porque a gente usa o gráfico de candles, né, que são esses gráficos de barrinhas, né? Em português, o gráfico de velas, beleza? E esse gráfico de velas aqui, eles foram inventados pelos japoneses, certo? E o que os japoneses queriam, inventando esse tipo de gráfico, era economizar um espaço e aumentar o número de informações. Então, vou começar a desenhar aqui alguns exemplos para a gente entender, de fato, como é que funciona, certo? Deixa eu ver se está tudo normal aqui. Está tudo normal. Vamos lá, então, por exemplo, a gente sabe que um gráfico aqui, ele no eixo Y, certo? O eixo aqui para cima, é o eixo onde a gente tem o valor, o preço, certo? E o eixo X, a gente tem aqui o tempo. Então, eu vou dar um exemplo, certo, para vocês. No dólar, como se a gente estivesse olhando o gráfico do dólar, certo? A gente sabe, pessoal, que o pregão, certo? O pregão é o horário em que a Bolsa de Valores está viva, digamos assim, né? Abre às 9 horas da manhã e fecha às 6 horas da tarde, certo? Então a gente vai colocar aqui, ó, 9 AM é quando abre, certo? 9 AM. Vou colocar aqui também 12 AM. São os horários, certo? Vou colocar aqui 4 horários. Vou colocar aqui, sei lá, 14 AM. Opa, desculpa, PM.
Eu vou colocar aqui no caso as 2 p.m., que seria as 2 da tarde. E vou colocar aqui às 6 p.m., que seria às 6 da tarde, tá? E aí é o seguinte, digamos que o dólar ele abra valendo, o pregão abriu e o dólar começou valendo na casa dos R$4, certo? Então vou colocar aqui um exemplo simples só para vocês terem ideia de como funciona o gráfico de candles. Eu vou primeiro exemplificar usando o gráfico de linhas, que é o gráfico convencional, onde todo mundo conhece. Depois eu vou passar esse mesmo exemplo para o gráfico de candles e vocês vão ver que é uma coisa muito mais simples, onde a gente economiza muito espaço e consegue colocar nesse pequeno espaço bastante informação, né? Então digamos que o pregão abriu e o dólar está valendo aqui R$4, beleza? R$4. E aí o dólar começa a se valorizar. E aí vem se valorizando, se valorizando, se valorizando. E aí quando chega às 12 horas, certo? Ou seja, meio-dia, o dólar chega a valer R$4,50. Lembrando que isso daqui, pessoal, são exemplos, tá? Teóricos, não reais, só para a gente exemplificar. Aí passa mais um tempo, beleza? Passa mais um tempo e ele começa a se desvalorizar, se desvalorizar, se desvalorizar, até que chega às 2 da tarde, certo? Às 2 da tarde. Nossa, eu comecei desenhando uma bolinha pequenininha, agora já está enorme. Então aqui se vem se desvalorizando, bota aqui uma bolinha pequenininha, pronto. Se desvalorizou às 2 horas e chegou a valer aqui R$3,50, certo? R$3,50 às 2 horas. E aí, antes do fechamento, ele dá uma leve recuperada, beleza? E fecha aqui na casa dos R$4,20, beleza? Então, o que aconteceu com esse gráfico aqui do dólar? Isso aqui é só um exemplo, tá? Que eu estou usando o dólar mesmo exemplificando. Isso aqui podia ser uma ação, podia ser qualquer coisa. Então, o que aconteceu aqui nesse nosso exemplo? O dólar, ele abriu às 9 horas valendo R$4, beleza? Deixa eu colocar aqui um negocinho verde que é para exemplificar. Às 9 horas, abriu valendo R$4, beleza? E aí, das 9 horas até as 12, ele se valorizou. Quando chegou em 12 horas, ele já estava valendo R$4,50, beleza? Beleza. Aí, das 12 horas até as 2 horas da tarde, ele se desvalorizou, chegando a cair aí na casa dos R$3,50. Então, agora está valendo R$3,50. E aí, antes do pregão fechar, ele deu uma leve recuperada, né, uma leve alta, fechando aí às 6 horas da tarde, na casa dos R$4,20. Então, aqui, a gente tem 4 informações. Quais são essas informações? É a informação de abertura, certo? Qual foi o preço que ele abriu? Foi R$4, certo? A gente tem a informação de fechamento, beleza? Que é o preço onde finalizou. Qual é o preço que ele finalizou? Fechou 6 horas da tarde aqui, ó, valendo R$4,20. Então, R$4,20. E a gente também tem as máximas e as mínimas, né? Ou melhor, a máxima e mínima, né? A máxima é o maior preço, né, que aquele ativo ele chegou a valer, ou seja, R$4,50, beleza? E a mínima é o menor preço que o ativo chegou a valer, né, que foi os R$3,50. Então eu só transferi aqui as informações, ó. A gente teve uma informação de abertura, que foi os R$4, uma informação de fechamento, que foi R$4,20, certo? R$4,20. A máxima R$4,50 e a mínima R$3,50. O que isso daqui significa? Significa que o dólar nesse pregão teve uma valorização de 20 centavos.
Porque apesar dessa bagunça toda, ele abriu R$ 4 e fechou 4,20. Então, nesse dia aqui, nesse pregão, ele teve uma valorização de 20 centavos. Beleza? E aí, o que que tem aqui? Vamos colocar aqui, ó, o que que isso significa, né? A gente tem aqui as informações. A informação final é o quê? É uma informação de valorização de 20 centavos. De 0,2, né? E aí o que que acontece? Vamos transformar agora isso aqui no gráfico de candles, certo? O que que o gráfico de candles ele tem? Ele tem 4 características, que são essas 4 características aqui, ó. Abertura, fechamento, máximo e mínimo. Só que ele tem duas... Isso daqui são as características financeiras, né? De número. Mas característica física, a gente tem 2 características no candle, certo? A gente tem a parte grossa dela, que a gente vai chamar de corpo, certo? E a gente tem a parte fina, que a gente vai chamar de sombra, certo? Então, como é que funciona um candle? Primeira coisa, quando a gente vê aqui, ó, quando a gente vê aqui o gráfico, a gente percebe que existem 2 cores de candles, né? Na maioria das vezes, pessoal, esses candles eles são verde ou vermelho, certo? Aqui no meu caso, tá branco e preto. Branco significa uma valorização e preto significa uma desvalorização. Então eu vou usar aqui o exemplo do meu gráfico mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, branco é quando a gente tem uma valorização, certo? E preto é quando a gente tem desvalorização, certo? Bem simples. E aí vamos começar a montar o candle referente a esse exemplo aqui que a gente deu no gráfico de linhas, certo? Então vamos lá, o corpo, pessoal. Deixa eu separar isso daqui para ficar mais simples ainda de vocês entenderem, tá? O corpo, ele tem aqui suas 2 subcaracterísticas. No início dessa vela aqui, ó, a gente tem a abertura e lá em cima a gente tem o fechamento. Na sombra, a gente tem lá em cima a máxima e a gente tem aqui embaixo a mínima. Agora, atentos, informação importante. Na sombra, pessoal, isso aqui nunca vai mudar. Na sombra, na parte de cima, a gente sempre vai ter as máximas. E na parte de baixo, a gente sempre vai ter as mínimas. Porém, lá no corpo, isso daqui vai mudar, tá? Se for um candle branco, ou seja, um candle de valorização, a abertura vai estar embaixo e o fechamento em cima. Se esse candle aqui, caso esse candle ele fosse preto, ou seja, um candle de desvalorização, aí estaria o inverso. Embaixo estaria o fechamento, certo? E em cima a abertura. Agora vamos começar a montar o candle referente a esse exemplo. Então a gente tem aqui, no caso, um candle. Vou começar perguntando. A gente nessa representação, a gente vai ter um candle de valorização ou de desvalorização? Bom, como a gente teve uma valorização de 20 centavos, obviamente a gente vai ter um candle de valorização. Ou seja, qual vai ser a cor do nosso candle? Vai ser um candle branco, certo? Então a gente vai começar aqui já a desenhar o nosso candle. A gente vai ter aqui um corpo, certo? E o corpo dessa valorização a gente viu que embaixo vai ter a abertura, certo? Embaixo aqui a gente vai ter a abertura, que é na casa do que, pessoal? Abriu lá no nosso exemplo, R$4, certo? Em cima a gente vai ter o que? O fechamento. O fechamento que é na casa lá, ó, dos 4,20, certo? E agora a gente vai ter aqui, deixa eu afastar isso aqui um pouquinho mais para o lado. E agora a gente vai ter as sombras. Na sombra de cima aqui, ó, na parte de cima do candle, a gente tem a informação de quê? De máxima, certo? Qual é a máxima do nosso exemplo? 4,50, beleza?
E na sombra de baixo, a gente vai ter a informação de quê? Da mínima, certo? Que é o que? 3,50. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem um candle, ou seja, uma única representação, onde a gente tem todo esse exemplo aqui do gráfico de linhas em uma única figura. Muito mais simples, certo? De enxergar e muito mais direto ao ponto. Então, a gente economiza espaço e com um desenhozinho desse aqui de vela, a gente consegue representar toda essa informação aqui do gráfico de linhas. Então, vamos aqui para o gráfico, ó, por exemplo. Uma coisa importante. Existem tempos gráficos, certo? Que é nada mais nada menos do que a duração de uma vela. Então, essa duração aqui, a gente poderia chamar ela de gráfico diário, certo? Eu vou colocar aqui um D dentro desse candle para representar, tá? Para a gente lembrar que é um gráfico diário. Ou seja, é um candle onde representa todo o dia desse pregão, certo? Em um candle a gente sabe o que aconteceu dentro desse pregão. A gente sabe que a abertura foi aos R$4, chegou a valer R$4,50, porém fechou R$4,20 e dentro disso tudo fez uma mínima de R$3,50. Vamos aqui para um exemplo real, certo? Eu vou entrar aqui dentro do meu gráfico e vou clicar nele aqui e vou digitar a letra D, certo? E vou dar um Enter. Aí a gente vai entrar aqui ao gráfico, certo? A gente vai entrar aqui no gráfico diário, ou seja, cada vela dessas que vocês estão vendo, cada barrinha dessas, equivale a um dia. Então vamos pegar aqui o dia de hoje, certo? A gente está gravando esse vídeo aqui dia 17 de janeiro, para dar o exemplo. Eu vou colocar aqui o meu mouse em cima desse candle, e aí o Profit vai me dar todas as informações desse candle. Então a gente tem lá as 4 primeiras informações, as informações que vão importar para a gente, ó. Então hoje, certo? Nesse dia, a gente teve a abertura aí do mini índice valendo 94 mil pontos 410, certo? É a abertura. Chegou a valer já uma máxima de 94 mil pontos 720. Ou seja, essa sombra aqui na parte de cima, ó, é a máxima, certo? A máxima dela equivale certinho àquele valor lá que ele me disse. Vamos dar continuidade aqui, ó. A mínima, 94.265, certo? E o fechamento, ou seja, o valor que está valendo agora. Como o gráfico ainda não fechou, o fechamento não é fixo ainda, né? Porque esse candle ainda não fechou. Mas até agora, 94.530. Beleza? Então, vamos agora entrar aqui em um detalhe. Isso daqui é o gráfico diário, ou seja, eu apertei D no meu teclado, dei um Enter e fui redirecionado ao gráfico. E fui redirecionado aqui ao gráfico. Celular tocando aqui, deixa eu desligar ele. Pronto. A gente foi redirecionado ao gráfico de um dia, ou seja, cada candle desse vale um dia. Só que a gente não vai fazer análises usando esse tempo gráfico. A gente vai fazer análises usando o gráfico de 60, de 30, de 15, de 5 e de 1 minuto. Tá? Mas antes de chegar nesses detalhes avançados, vamos falar aqui só dos candles. Então, eu vou para começar o nosso exemplo, para começar as nossas aulas, eu vou fazer todas elas, né? A não ser lá nas aulas da estratégia em si, onde a gente vai variar o tempo gráfico, eu vou fazer todas essas aulas usando o gráfico de 5 minutos. Para isso, eu vou clicar aqui no meu gráfico, ó. Cliquei, digito o número no meu teclado 5, certo? Dou aqui um para baixo, ó, ou então venho com o meu mouse mesmo e clico aqui, ó, 5 minutos, certo? Cliquei 2 vezes, já mudou para o gráfico de 5 minutos. Agora percebe-se que cada candle desse, ele vai valer 5 minutos. Então vamos pegar aqui um candle aleatório, certo? Vou botar meu mouse em cima desse candle aqui gigante preto, ó. Ou seja, um candle de desvalorização, beleza? Então vamos lá, ó. Abertura 94 mil pontos e 700, máxima 94 mil pontos 715, mínima 94 mil pontos 490, fechamento 94 mil pontos 520, certo? Percebe-se que ele tem um corpo bem longo, porque a abertura dele está muito longe do fechamento e a máxima dele está lá em cima, que é a sombrazinha, a parte fina, certo? Representa a máxima e essa parte fina na parte de baixo representa a mínima, certo? Então vamos lá. Isso daqui
foi a aula aí de candles. Então agora vocês sabem o que é um candle. Candle é essas barrinhas aqui que a gente está vendo, né? Em português a gente chama de vela, certo? Então candle, a gente sabe o que é um tempo gráfico, né? Tem como mudar. A gente está aqui no gráfico de 5 minutos, ou seja, cada candle vale 5 minutos. E a gente tem essas 4 informações aí, certo? Uma dica, todas as aulas, pessoal, repitam, não assistam só mais uma vez, porque basicamente 90% das dúvidas que vocês vão ter, vocês vão matar elas assistindo de novo a aula. Então não precisa assistir e já ir lá no meu privado, por exemplo, no WhatsApp perguntar. Assiste de novo, tenha toda uma paciência, né, um conjunto de paciência, de tranquilidade para assistir as aulas. Porque se tiver pressa, vocês não vão conseguir assistir e toda hora vai surgir dúvidas. Por quê? Porque vocês estão com pressa para aprender. E aí vocês acabam não prestando atenção na aula, porque vocês querem mais que elas terminem e não estão preocupados com a aprendizagem. Isso serve para todas as aulas, não só essa. Essa é uma aula simples, provavelmente vocês vão pegar todo o conteúdo assistindo só uma vez. Porém, nessa aula simples, nas próximas aulas, provavelmente já vai começar a ficar um pouquinho mais complicado de entender. Quando eu falo complicado, eu não quero falar difícil, tá? É porque como é a primeira vez que vocês estão vendo essas informações, não vai ser tão rápido que elas vão entrar na cabeça de vocês, certo? Então vamos para a próxima aula, onde a gente vai falar de padrões de candle, certo?